Fala pessoal, tudo bem? O Santos desembarcou no Paraguai na tarde desta segunda-feira com as presenças do Neymar e do Robinho Júnior no elenco do Santos, que vai enfrentar o Deportivo Recoleta nessa terça-feira pela fase de grupos da Copa Sul-Americana no Paraguai, né? Não tem jeito, a gente fala muito sobre o momento do Santos no campo, que é ruim, lanterna da chave na Sul-Americana, perto da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, e mais do que isso não conseguiu abrir vantagem no jogo de ida da Copa do Brasil diante do Coritiba pela quinta fase da competição. Então, em meio a esse momento ruim dentro de campo, tudo o que acontece nos bastidores acaba ganhando uma proporção que a gente precisa ser muito cauteloso com esse termômetro, né? O assunto do final de semana não teve jeito, não foi nem o empate do Santos diante do Palmeiras no Allianz Parque no sábado, em que o Neymar não esteve presente, ele foi poupado por causa do gramado sintético, já declarou publicamente muitas vezes não se sentir confortável jogando nesse tipo de piso. E também tem a questão, né, do que rolou no treino no domingo, justamente entre os atletas que não participaram do clássico, no CT Rei Pelé, que teria ocorrido todo esse episódio aí da suposta rasteira, do suposto tapa, de alguns xingamentos, de um termômetro, né, de um emocional um pouco mais acima do tom por parte do Neymar. Agora é interessante a gente analisar esse episódio também, sem deixar de esquecer que o Neymar tem o Robinho pai, né, que atualmente está preso pela condenação de abuso sexual, como ídolo, né? Porque quando os meninos da Vila, da era ali de 2002, acabaram conquistando títulos, o Neymar ainda era uma criança, então ele tem o Robinho pai, né, como ídolo. E em diversas ocasiões, né, quando o Robinho Júnior sobe definitivamente para o profissional no ano passado, muitos posts em redes sociais do Neymar com o Robinho, exaltando o garoto, em alguns momentos em que o Neymar estava lesionado e o Robinho não estava sendo relacionado no profissional, o Neymar chegou a levar o Robinho para assistir aos Jogos do Santos na Vila no seu próprio camarote. Então tinha essa troca assim carinhosa nas redes sociais, né? Em um comentário, em uma foto, o Neymar fala que vai fazer com o Robinho Júnior o que o Robinho pai fez com ele, de apadrinhar, de apoiar e de ajudar nos primeiros passos dessa carreira como profissional. O Robinho Júnior ainda não se firmou no elenco profissional, ele não é relacionado para todas as partidas, ele também não tem altas minutagens nos jogos, porque ele ainda é um jogador que está em formação. Então, para muita gente, até essa subida ao profissional ela foi muito precoce, né, apoiada pelo Neymar, porque tem gente que acredita que ele ainda não tem físico, acha que precisa ter mais maturidade para lidar com isso, e acabou nem participando, por exemplo, da Copinha, né, nesse ano com o elenco sub-20, né? E na reta final do título do Santos do Paulistão do sub-20 no ano passado, ele também não participou. Então só o JP Sherman, que hoje está emprestado para o Curitiba. Então muita gente analisa essa subida do Robinho para o profissional como um pouco precoce, mas de qualquer forma a relação entre os dois é ótima. E eu sigo apurando aqui algumas informações, porque como a gente não teve acesso, né, não foi um treino aberto, a gente não tem as imagens, a gente acaba confiando no que as fontes falam. E é um pouco complicado, porque o Santos vive um ano eleitoral, a gente sabe que o presidente Marcelo Teixeira não tem das melhores relações com o Neymar pai e o staff, né, do jogador, que uma parte do conselho e da diretoria acredita que o Neymar, enfim, não está apresentando o rendimento que se espera pela quantia investida, né, apesar dos patrocínios, das reformas na infraestrutura com a ajuda de parceiros e da família do Neymar, dessa questão da construção do novo estádio, enfim, há uma ajuda muito grande, né, da família do Neymar. Eles já declararam publicamente, né, dando aquelas indiretas de que fazem muito mais do que a obrigação, digamos assim, pelo clube, mas não se tem o resultado dentro de campo esperado, né? Apesar da presença do Neymar significar uma melhoria no futebol do Santos, mais visibilidade, né? A gente viu recentemente como o Neymar foi tratado na Argentina, né? O quanto, enfim, fãs e crianças do futebol gostam do Neymar. Mas, de fato, essas informações de que houve esse desentendimento, isso ocorreu, né? O Neymar teria pedido desculpas, Robinho e Neymar conversaram com o elenco do Santos e aparentemente tinha ficado
internamente essa resolução, e a gente sabe que são coisas normais de treinos, né, e de jogos. Às vezes os jogadores se desentendem, vão para cima um do outro e às vezes essa informação acaba não vazando. Então, por isso que eu achei importante contextualizar que isso sim acontece e que ocorreu, e que o momento ruim de campo, dentro de campo do Santos, colabora para que as coisas externas elas ganhem proporções ainda maiores, especialmente se tratando do Neymar. Então a gente segue apurando tudo isso que está acontecendo. Tem sim uma parte do Santos um pouco insatisfeita com essas questões recentes do Neymar, de ter discutido com o torcedor na Vila Belmiro, de estar um pouco acima do tom em questões, né, relacionadas ao Robinho, que é apenas um garoto de 18 anos. E sim, o staff dele acabou apresentando sim essa sindicância, né? O presidente do Santos, ele autorizou essa sindicância no próprio domingo, depois do ocorrido, e nessa sindicância dizia que o clube precisava se posicionar e se posicionou, né, confirmando essa própria sindicância. A nota completa vocês acompanham na home do Santos, no site do Lance, informando que vai sim averiguar as imagens do treino e que pede até mesmo uma rescisão de contrato com o Camisa 10. Fato é que eles chegaram ao Paraguai juntos, o Robinho e o Neymar, e a gente segue apurando como está o clima dessa viagem. Se o Neymar, de repente, depois do jogo de amanhã, que às 9h30 no horário de Brasília, vai se pronunciar sobre esse assunto, se o clube vai dizer mais alguma coisa, mas eu acredito que não, porque essa questão está sob encargo do departamento jurídico. Os staffs também dos jogadores acabaram não se manifestando, mas levou uma proporção chata, né, de uma relação entre os dois que era de muita parceria e irmandade, e culmina junto com esse momento de tensão do Neymar ter poucos jogos para tentar essa convocação para a seleção brasileira no dia 18 de maio, mas quem perde muito mais do que a imagem do Robinho, do Neymar, se o Neymar vai para a Copa ou não, se o Robinho vai ficar no Santos ou não, porque recentemente teve um entrave também por renovação de contrato, né? A gente sabe que ele é muito protegido. A gente, por exemplo, da imprensa nunca tem acesso ao Robinho. Ele sai do estádio sempre com segurança quando é um estádio que tem zona mista, por exemplo, que na Vila Belmiro não tem. Então, o acesso a ele é sempre muito restrito por questões relacionadas ao pai também. Mas quem perde com tudo isso, sem sombra de dúvidas, acaba sendo o Santos nessa situação, e também a torcida santista, que acaba ficando dividida em assuntos relacionados ao maior ídolo pós-era Pelé. Mas é isso, pessoal. Qualquer atualização, qualquer informação, vocês podem acessar nas nossas redes sociais, o nosso canal oficial do WhatsApp do Santos, claro, no nosso site, na home do Santos, tudo a respeito dessa história e também desse jogo decisivo que os dois jogadores estarão à disposição do Cuca para o Santos tentar a primeira vitória na Copa Sul-Americana e respirar um pouco mais aliviado também desse momento ruim dentro de campo. E aí, você gostou desse vídeo? Então curte aí, compartilha com seus amigos e aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, né, e ativar o sininho para receber as notificações de todos os conteúdos publicados aqui no Lance TV.